Convido os irmãos para que abram as suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 7. Eu farei a leitura dos versículos 20 até o de número 25 para a nossa meditação nesta noite. Hebreus capítulo 7, versículos 20 a 25, diz assim a palavra do Senhor: E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegarem a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, graças te damos pela tua palavra que nos ensina e nos edifica. Queremos meditar sobre esse texto da tua palavra. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito, para que possamos compreender a mensagem que tens para nós nesta noite, e assim gravá-la em nossas mentes e em nossos corações, para praticá-la em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a nossa fé é muito pequena. E esta pequena fé nos leva muitas vezes a duvidar de que perseveraremos, continuaremos até o fim na nossa salvação. Esse texto aqui nos leva a meditar do ponto de vista do pecador e demonstra que aquele que crê em Jesus Cristo está salvo para sempre. Está salvo para sempre. Esse texto e seu contexto lidam diretamente com Jesus e com o seu grande poder para salvar, e salvar o máximo, todos os que vêm a Deus por seu intermédio. Todos que se chegam a Deus por intermédio de Jesus são poderosamente salvos. Sigamos o texto e pensemos juntos em Jesus, aquele que tem poder para salvar. Esse é o tema da nossa pregação de hoje. Jesus, o poderoso Salvador. Jesus, o que tem poder para salvar. Veremos que tudo é uma questão de um poder ilimitado de Jesus. E não depende absolutamente do ser humano, não depende de nós. E eu quero que me acompanhe em 4 características do poder de Jesus Cristo que irão consolidar em seus corações a certeza da salvação. Primeiro ponto: Jesus tem poder para salvar porque ele veio para esse propósito especial. Ele tem poder porque ele veio para salvar, especificamente enviado para isso. O anjo Gabriel, quando anunciou o nascimento de Jesus,
disse que ele salvaria o povo dos seus pecados. E esse foi o propósito da sua vinda. Vamos ver essa declaração formal do mensageiro especial de Deus, que veio trazer a grande nova para Maria, que seria a mãe de Jesus. Lá em Lucas, capítulo 1, versículos 31 a 35, diz assim: Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo lhe envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus nasceu pelo poder do Espírito Santo. Jesus nasceu em poder. Jesus nasceu para reinar. Jesus nasceu para ser o Rei dos Reis, e o seu reinado não terá fim. Desde que foi anunciado o seu nascimento, essas verdades foram apresentadas para a sua futura mãe, e repetidas vezes, o mesmo Jesus Cristo disse aos seus discípulos que ele tinha vindo para salvar. Vejamos agora em João, abram suas Bíblias, em João 3, versículos 14 a 17, e diz assim: Jesus falando aos seus discípulos do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, aqui no seu encontro noturno com Nicodemos. No modo como Jesus levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por isso Jesus tem poder para salvar, porque Deus o enviou para isso. Esse é o propósito final da vinda de Jesus. E João 10, versículos 9 e 10, Jesus diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio para dar vida, e não uma vida qualquer, mas a vida eterna. Veio para salvar, e Ele tem poder para isso. Isso tem que ficar claro na nossa mente. É o único que tem poder para perdoar pecados, para nos livrar da morte eterna e para nos dar uma vida eterna, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19, 10. Todos esses textos que nós lemos, meus irmãos, na palavra de Deus, confirmam que Jesus tem poder para salvar, porque Ele veio para esse propósito especial. Segundo ponto, Jesus tem poder para salvar, porque Ele criou o mundo e as almas dos homens. Criou o mundo, tudo que existe, e as almas dos homens. Só os seres humanos são dotados de alma imortal, colocadas pelo próprio Deus. Quando Deus criou o homem,
soprou nas suas narinas, e o homem passou a ser alma vivente, uma alma imortal. Jesus estava na criação. Isso é o que nos revela João, capítulo 1, versículo 3, diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas, meus irmãos. Isso mesmo, tudo foi feito por intermédio do seu poder divino. Jesus é poderoso para criar todas as coisas, para criar todo o universo, para criar tudo que existe. Portanto, como poderoso Criador, Ele tem poder para salvar. Você crê nisso? Você tem que crer nisso. E Jesus não é qualquer um. Jesus tem poder. Por isso, meus irmãos, nós temos que descansar nos seus braços, entregarmos completamente a Jesus, porque Ele é poderoso para nos salvar. Jesus é o grande médico. Jesus é capaz de curar com uma única palavra. Lá em Mateus 8, 2 e 3, nós vemos esse exemplo. Diz assim: eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Pode purificar-me. Tem poder para purificar-me. Jesus tem poder para curar. Jesus tem poder para criar. Jesus tem poder para salvar. Ainda no mesmo capítulo, versículos 8 e 13 de Mateus 8, diz assim: o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo do centurião, que estava doente, estava à morte, foi curado pela palavra de Jesus, que nem precisou chegar perto, nem precisou ir lá na casa. O poder de Jesus é tão grande para curar, que ele, com uma única palavra, curou o servo que estava muito distante do local em que ele estava. E Jesus é o poderoso Mestre que pode dar luz e vida para todos, para todas as suas criaturas. E é João que diz isso no capítulo 1, versículos 4 e 5. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. O grande Mestre que tem poder para dar luz e vida a todos. João continua no versículo 8, dizendo: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade e do poder de Deus. Jesus é o grande Criador. Jesus é o grande governante do universo e sabe como refazer os indivíduos à sua própria imagem. Por isso, nós podemos afirmar que Jesus tem poder para salvar, porque fez o mundo e as almas dos homens. Um terceiro ponto: Jesus tem poder para salvar, porque Ele provou a morte por todos os homens e fez uma expiação completa de todos os pecados.
Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, mais uma vez, capítulo 1, ainda, versículos 29 e versículo 34, diz assim: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Jesus tem poder para salvar, porque morreu em lugar de todos, mas venceu a morte. Superou a morte, ressuscitou, está vivo, sofreu por todos os homens, para que todos aqueles que crescem pudessem ser salvos. Voltando à carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória, de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos os homens. E João, capítulo 3, 17, diz assim: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O Criador do mundo salva o mundo. Aquele que morreu, venceu a morte, salva o mundo. Ele se tornou, nesse caso, o sumo sacerdote de Deus, que se ofereceu por nossos pecados e agora intercede por nós. Hebreus 7, 23 a 27 diz assim: ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. São vários sacerdotes, porque são mortais. E eles são substituídos constantemente. E têm que fazer sacrifícios anualmente para pedir perdão pelo povo. Mas este Jesus Cristo, no entanto, continua para sempre, porque o seu sacerdócio é imutável e por isso pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E continua: com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, sacerdote santo, sacerdote inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque Jesus, o sumo sacerdote, fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu em sacrifício. Portanto, meus irmãos, Jesus tem poder para salvar, porque provou a morte por todos os homens e fez uma expiação completa e definitiva por todos os pecados. Quarto ponto, meus irmãos, Jesus tem poder para salvar, porque ele venceu todos os inimigos da alma humana, para se tornar o Salvador completo e perfeito. Jesus venceu todos os inimigos da alma humana. Ele venceu Satanás na tentação do deserto, 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, sendo tentado pelo inimigo. Passadas todas essas tentações, essas provas, porque Jesus passou, vencido Satanás, diz assim, Lucas 14, 13, passadas que foram as tentações de toda sorte,
apartou-se dele o diabo, porque viu que não podia fazer nada para que Jesus caísse em sua tentação. E Jesus conheceu o mundo, esteve no mundo, habitou o mundo na forma humana, mas ele diz que venceu o mundo. E essas coisas vos tenho dito, diz João 16:13, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus tem poder para salvar, porque Ele venceu o mundo. Ele venceu o pecado, venceu as forças opostas. Quando estava no jardim do Getsemane, em tremenda angústia, Jesus disse: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. A angústia de Jesus Cristo era tremenda, profunda, tão profunda que o seu suor se tornou em gotas de sangue. E a medicina afirma que só um sofrimento muito atroz é capaz de provocar esse fenômeno no ser humano, onde pequenos vasos sanguíneos arrebentam e saem junto com o suor, o sangue do sofredor. Mas venceu também a agonia e entregou-se para ser morto, para ser sacrificado em lugar da humanidade. Venceu o pecado, porque viveu uma vida pura. Venceu o pecado morrendo na cruz por nós, pecadores. Hebreus 9, 26, 27 e 28 diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Jesus venceu os inimigos da alma humana. Jesus venceu a tentação. Jesus venceu os pecados para que pudesse ter o poder de salvar o pecador. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 22 a 24, diz assim: O qual Jesus não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Jesus transmite para nós a vida através da sua morte, porque com ele morremos para o pecado, para que com ele vivamos a vida eterna. E ele venceu a morte por sua ressurreição. Primeira carta de Coríntios, aos Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 23, diz assim: Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a premissa dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos,
podemos afirmar, sem medo de errar, que Jesus tem poder para salvar, porque venceu todos os inimigos da alma humana, para se tornar o Salvador completo e perfeito e definitivo da humanidade. Concluindo, meus irmãos, quero dizer que a palavra de Deus nos anima, nos exorta, nos ensina, nos renova a fé cada vez que meditamos sobre ela. Descobrimos algo novo para o nosso crescimento, para a nossa mente desenvolver conhecimento a respeito de Deus, da obra de Jesus Cristo. Hoje, os textos que nós lemos nos confirmam e solidificam o princípio de todo o Evangelho, a salvação pelo poder de Jesus Cristo. Vimos nos vários textos que examinamos o quão poderoso o nosso Salvador. Não há poder maior do que o dele. Ninguém e nada pode vencê-lo. Descansa então, meu irmão, minha irmã, na sua salvação, que é eterna, permanente, poderosa, e declara como o salmista, no Salmo 4, versículo 8, quando ele diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Que mais nós precisamos? Quem é mais poderoso para guardar-nos e assegurar a nossa salvação eterna? Jesus, o nosso poderoso Senhor, poderoso para salvar. Lembrando, porque veio ao mundo com esse propósito, porque fez tudo o que existe, porque expiou o pecado de todos, porque venceu todos os inimigos da alma humana, inclusive a morte. Se você ainda estava em dúvida, creio que não pode mais, nem terá mais dúvida sobre a salvação, sobre o poder que Jesus tem para salvar. Se você já está salvo, tem hoje a confirmação da palavra de Deus, que a sua salvação é para sempre. Ninguém mais poderá tirar essa salvação que Jesus outorgou para você, porque Ele é o poderoso. E se você ainda não havia se decidido, se você ainda está tardando em se decidir e entregar a sua vida para Jesus, não tem motivo mais para demora, para atraso. Entrega-se hoje mesmo a Jesus, porque Ele é poderoso para te salvar, para te livrar da morte interna, para te livrar do pecado, para te livrar da condenação eterna. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Não sabemos um dia que Jesus vai voltar. Por isso, desperta, tu que dorme. Não demore mais para entregar a sua vida a Jesus Cristo. Jesus está te chamando hoje, agora, através da sua palavra, através da sua pregação, da exposição daquilo que Deus mesmo revelou para você, que Jesus é poderoso para te salvar e é o único que pode fazer isso. Entrega-se a Jesus, definitivamente. Venha a Jesus, arrependa-se do seu pecado, peça perdão a Ele, que Ele entrará no seu coração, na sua vida, há de cear com você hoje mesmo e permanecerá com você até a consumação do século.
Que Deus nos abençoe e confirme esta palavra no nosso coração. Que Jesus é o poderoso para nos salvar. Amém?